A música do Judson, Terra Seca está aqui, Terra Seca sou eu. Estou repetindo porque quem vai pegar o vídeo não ouviu a música. Acabamos de tocar aqui a música do Judson de Oliveira, Terra Seca. Eu estava numa conferência do Judson, quando ele cantou essa música, ele falou assim: esse é o tipo da música que não vai fazer sucesso. Né? Porque é uma música que ela é uma música de seriedade, uma música de reforma. Tá? Geralmente as músicas que fazem sucesso são músicas que têm apelo na alma, né? Músicas que falam de bênçãos, né? Música que falam de direitos, mas não são músicas que falam de deveres, não faz sucesso. As gravadoras nem querem gravar. Então, quando você quer gravar algo diferente, você tem que ir por outros caminhos. E essa música ela é muito interessante, né? Porque o que ela fala? Senhor, a minha oração já não passa de... A minha oração. Sequidão. É minha adoração. Já não passa de palavras repetidas. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Nós temos experimentado na igreja o que houve no passado, um grande boom, né, de crescimento. Houve um efeito contrário, que é não amadurecimento, crescimento sem amadurecimento. Trabalhou-se muito nas virtudes e pouco o caráter. Quando a igreja valorizou a unção da pessoa sem tratar do caráter da pessoa, ela caiu. Ela foi crescendo. Por quê? Quando nós arrancamos o fruto, mas nós não trabalhamos a raiz continua alimentando a árvore, que continua alimentando o galho, que continua alimentando e produzindo o fruto. Então o que nós precisamos trabalhar é a raiz da depressão, a raiz do vício, a raiz. Porque todo problema ele tem um fruto, que é a consequência, mas ele tem absolutamente uma raiz. Ok? Então muitas vezes nós travamos lutas com relação ao fruto, mas nós queremos, né, nós fugimos do fruto, mas a raiz ainda está em nós. Então nós temos que trabalhar na raiz. Entendeu? Ok? Sim. Ok, gente? Fala, Juninho. Gente, vamos dar uma... Pega aí por enquanto, pega o Salmo 139, 23 e 24. Salmos 139, versículo 23 e 24. Vamos lá. Nosso trabalho. Nós estamos ainda, nós vamos ficar um bom tempo 139. trabalhando o obreiro aprovado. Amém. Tá? Lá de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Ali não está o obreiro aprovado, você coloca marido aprovado, empregado aprovado, filho aprovado. Ok? Juninho, quem acendeu um pouquinho a luz? Está baixando, está dando sombra. Obrigado, Juninho. Tá? Então, aqui nós estamos falando de tudo, tá? Gente, olha para cá. Aqui nós estamos tratando de tudo, menos daquilo que você faz. Aquilo que você fez, aquilo que você faz, e aquilo que você vai fazer, é o que nós chamamos de fruto. Aquilo que você era, aquilo que você é, aquilo que você vai ser, é a raiz. É aí que nós estamos. É nesse departamento que nós estamos falando agora. Ok? Não estamos falando em termos de frutificação. Agora nós estamos falando em termos de cura, de santificação. Porque a santificação, a salvação viabiliza a frutificação. E a salvação viabiliza a santificação. E a santificação viabiliza a frutificação. O grande vácuo da igreja é esse. O pessoal pulou da salvação para a frutificação e não se mexeu à santificação.
Estão entendendo? Quando é essa área que não foi mexida, é a área que está sendo cobrada de nossas próprias vidas. Aquela conta que nós não pagamos, ela tá vindo em nossa direção. Muitas vezes eu pensei isso, eu falei, poxa, eu já era nascido de novo, os dons do Espírito já fluíam em mim, porém com graves problemas de caráter, graves problemas emocionais. Por quê? Porque naquela época valorizava o quê? A minha frutificação, em detrimento da minha santificação. Ok? Acharam aí o salmo aí? Amém. Acharam? Quem pode ler para mim bem forte aí? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Isso é um sistema de análise muito interessante, muito profundo. E é isso que nós vamos trabalhar nessas próximas semanas. Não sei por quantas semanas, sinceramente pouco me importa. Graças a Deus nós temos um ambiente aqui que não tem pressa. Eu não tenho 1h30 para ministrar para vocês, eu tenho 9 meses para ministrar para vocês. Então, glória a Deus por isso. Nós vamos poder ir muito fundo na explanação da palavra, nesse sentido, e das perguntas de vocês. Vocês não sabem como é importante as perguntas de vocês. A dinâmica que fica, não só para nós aqui do grupo, mas para as pessoas que estão vendo. Porque perguntas que vocês fazem, são perguntas que as pessoas têm na casa deles que estão vendo o vídeo. Então vocês se tornam, todos nós do vídeo aqui, co-participantes. É muito interessante. Às vezes você faz a pergunta que a pessoa gostaria de estar fazendo. Então, por favor, façam perguntas. Façam perguntas. Isso anima, isso nos impulsiona a ir mais longe. Ok? Então aqui, ó, eu vou separar desse texto, eu vou separar duas estruturas aqui. Lá no versículo 23. Conhece o meu coração, e na sequência, conhece os meus pensamentos. Então ele faz uma divisão entre coração e pensamentos. O Senhor conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos. É interessante que talvez numa primeira análise nós pensaremos, mas é tudo a mesma coisa. Mas não é. Não é. Por quê? Quando eu falo quando está falando aí do meu pensamento, está falando o quê? Daquilo que eu faço. E quando fala do meu coração, está falando daquilo que eu sou. Porque muitas vezes haverá uma discrepância, uma distância, uma não equivalência entre aquilo que eu faço daquilo que eu penso. Muitas vezes eu e vocês tinha um coração inteiro, mas um pensamento ruim. Ou muitas vezes nós fizemos coisas boas, que também é uma sutileza. É possível você fazer coisas boas com um pensamento ruim. Então nós vamos trabalhar. Quando nós nos identificamos nisso, olha, gente, quando eu li esse livro, Obreiro Aprovado, do pastor Marcos de Souza Borges, do Cote, o apelido dele é Cote, eu já tinha mais de 20 anos de evangelho. E eu percebi isso, que muita coisa, até coisas boas que eu fazia uma coisa boa, mas com uma raiz má. Fazia para me aparecer, parecia para me vangloriar, eu fazia para tentar cobrir uma necessidade emocional. Então, isso me levou a uma reflexão de buscar a raiz. Então, por que eu fazia tal coisa? Tem muita gente fazendo coisa boa, porém com uma motivação ferida, má. Então, isso me leva a entender o quê? Vamos fazer uma reflexão. O meu clamor hoje, e por essas semanas que se seguem, é que façamos uma análise por intermédio do Espírito Santo que nos leve a mostrar isso que Davi falou. Senhor, vê se há em mim um caminho mau.
Olha, o que é um caminho mau? Um caminho mau é uma área em que o inimigo, ele te governa dentro de você. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Uma discrepância. Percebe isso? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Miserável homem que sou. Quantas coisas que eu tenho certeza que vocês não gostariam de ter praticado, mas no entanto foram impelidos a fazer. Por isso que Davi fala: Senhor, liberta-me do meu pecado, da minha transgressão e da minha iniquidade. O meu pecado é a palavra matia. Quando eu erro, né? Às vezes eu posso pegar uma estrada, quando a gente sobe a serra aqui, né? Se eu for em frente, eu vou para São José dos Campos. Se eu pegar para a direita, eu vou para São Paulo. Agora eu já estou mais esperto naquilo lá, mas antigamente, no começo de vir morar para cá, eu vivia pecando, entendeu? Eu vivia errando o caminho. Eu tinha que me arrepender, eu tinha que voltar. Por quê? Eu me enganava um pouco com as placas. Eu estou cometendo um crime? Não estou apenas cometendo um equívoco. Mas rapidamente eu voltava e tomava o caminho certo. Okay? Isso é um pecado. Nada nos impede de ver. Porque nós somos seres humanos. Ok? Agora, para nós, tem o quê? Tem o pecado e tem a transgressão. O que é uma transgressão? A transgressão é quando você continua cometendo aquele pecado. Tá? Você continua cometendo. Você sabe que aquele errado, mas você continua cometendo. Isso é uma transgressão. Agora, o que é uma iniquidade? Uma iniquidade é quando você não consegue parar de fazer aquilo. Do nada, está toda uma boa, não houve nenhuma situação na sua vida, do nada, é como se fosse um homem-bomba. É como se um gatilho tocasse em você. E você, de repente, coloca tudo a perder. Você explode. É verdade. E você não sabe por quê. Essa iniquidade tem a ver, muitas vezes, com os pecados dos pais e nossos pais. Que nós carregamos a iniquidade. E eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, em mim pode haver coisas que foram praticados pelos meus pais, os pais dos meus pais, até a 3ª e 4ª geração, e em alguns casos até a 10ª geração. Em que nós precisamos fazer o quê? Poxa, mas foi meu pai quem fez, foi meu avô, foi meu bisavô. Então eu vou ter que levar essa culpa para sempre? Não. Quando nós identificamos isso, nós entramos na presença de Deus, nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, pedimos perdão geracional pelo meu perdão, pelo meu pecado, pelo pecado do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Entramos na presença e clamamos pelo sangue do Cordeiro. E pelo sangue do Cordeiro ele faz uma remissão de pecados, ele apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades. De repente, muita das nossas escravidão de nossas vidas está linkado também a esse princípio de iniquidade. É impressionante. Há casos de irmãos que começaram a ter um entendimento sobre isso, começaram a entrar na presença de Deus pedindo perdão, não só pelo seu pecado, mas pelo pecado geracional do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. De repente começou a acontecer um monte de salvação na casa dessas famílias. E começou a receber testemunho de gente que não queria saber do Evangelho. De repente passou um WhatsApp para ele, mandou um e-mail, ligou, falou: olha, eu também senti a vontade dele de me converter. Por quê? Quando nós, assim como pelo pecado de um homem, de Adão, entrou o pecado no mundo, também pelo sacrifício de um santo, Jesus, a salvação também é dada a nós. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, essa condição ela é tão importante, porque na sua libertação, você vai trazer uma libertação para muitas pessoas na sua família. As informações que vocês vão saber aqui agora não é só para vocês. É para muitas pessoas da família de vocês.
Porque Deus nos fez profetas, reis e sacerdotes. Antigamente, ou ele era rei, ou ele era profeta, ou ele era sacerdote. Mas com a instituição do sacerdócio de Cristo, ele nos fez herdeiros dessas três condições numa só pessoa. E também somos filhos. Filhos. Não somos servos, somos filhos. Por que é bom saber isso? Porque a igreja colocou muito isso na cabeça, nós somos servos. Se você age, se você flui com ele com o pensamento de servo, você trabalha por salário. Agora, quando você se relaciona com ele como filho, você se relaciona com ele devido a uma herança. Não mais por salário, não mais por meritocracia, mas por uma aliança de pai e filho. Meu pai tinha uma fábrica de mais de 100 empregados. Eu sabia que tudo que estava ali um dia seria meu. Então, embora eu trabalhasse na fábrica, trabalhava pesado naquela fábrica, fazia questão de pegar a parte mais pesada, que é dobrar o aço. Tá? Ficava eu, um outro empregado lá, mexendo na calanda. Sabe? Por quê? Porque os outros que estavam lá, eles estavam lá por salário. Dia 25, dia 20, dia 5 tinha que ter o salário deles, o vale, tal direito, tal. Eu não tinha nada disso. Por quê? Porque eu tinha o entendimento que aquilo um dia seria meu. Então eu não trabalhava por salário, eu trabalhava por herança. Então hoje eu e você, não temos que andar com Deus com a mentalidade de servo. Sendo que sempre Jesus falou, não chamo mais servo, mas nos chamamos filhos, amigos. Por quê? Tudo que eu fizer agora para Deus não é para obter alguma coisa. Tudo que eu fizer para o Abba, para o Pai agora, é para quê? Para alimentar o relacionamento. Jesus não mandou fazer nada para ele antes que andasse com ele. Como foi que ele falou? Siga-me, siga-me, siga-me. Depois ele falou, ide, meu nome. Ele falou, siga-me. Por quê? Ele nos chama primordialmente para um relacionamento. Você lembra quando Jesus ele foi curando a Pedro? Pedro negou ele 3 vezes. 3 vezes Jesus perguntou para ele, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Por quê? Todas as vezes, por 3 vezes Pedro negou. Jesus perguntou para ele 3 vezes. Por quê? Para cobrir toda aquela área de negação, ele cobriu com uma aceitação. E foi se aprofundando mais nesse relacionamento. Ok? Uma pergunta até aí, tudo bem? Beleza? Podemos continuar? Vamos lá. 2 Timóteo 2,15. Eu gosto muito desse texto. A fé vem e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ok? Eu acho interessante que ele diz assim, e a fé vem e vem pelo ouvir. Diz o que? Uma repetição. Nós vamos bater muito nesse versículo. Nós vamos bater tanto nesse versículo que vai chegar uma hora que você vai falar para a tua Bíblia. 2 Timóteo 2,15, ela vai sozinha. Tá? Controle remoto. Tá? Porque nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos. Se você não conhece, você não desfruta. Tá? Tem um testemunho, não sei se eu já contei aqui, se me desculpa se eu for repetitivo, daquele cara que pegou um navio, ele queria ir para outro país, começar a vida dele, e juntou dinheiro para comprar uma passagem de navio, né? Era uma viagem de 1 mês, né? Isso há muitos anos atrás, não é? E ele só tinha dinheiro para comprar passagem. Ele foi e comprou a passagem, e levou um pouquinho de dinheiro que tinha, e um pouquinho de biscoito, e ele... Durante esses 30 dias, ele passou uma necessidade tremenda dentro do navio. Tá? E ele passava na ala dos restaurantes e via todo mundo comendo, se divertindo e tal. E ele ia passando fome, ele ia para a cabine, ele estava lá, ele só tinha dinheiro para pagar a passagem dele. E ele foi viajando. E quando chegou no lugar de desembarque, o capitão vai cumprimentando todas as pessoas que vão saindo. Quando chegou na vez dele, o capitão chegou para ele e falou, senhor me desculpa. Né? Ele falou, desculpa? Eu falei, acho que o senhor não gostou da comida do barco, né? O senhor
O senhor durante 30 dias que ficou conosco, eu percebi que o senhor não foi ao restaurante. Ele falou, não, senhor, não é que eu tenha algo contra a sua comida. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí o capitão falou para ele, mas estava incluso na passagem. Fazia parte. E o senhor não usufruiu, porque ele não leu, ele tinha direito. Estão entendendo? Vocês têm direito a muito mais do que vocês estão vivendo. Amém. Amém, Jesus. Entendeu? Vocês têm direito a muito mais. O preço que foi pago, vocês têm direito a muito mais. Eu tenho direito a muito mais. Amém. Porque muitas vezes Deus fala, vocês não estão entendendo. Por isso que Deus fala em Romanos 10, 9, 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e o teu coração creres. Aí mais baixo ele fala, mas como saberão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Sabe, então eu quero que você saiba assim, o quanto é prazeroso para mim. Deixo minha família, deixo meus negócios, para estar aqui umas 2 horas com vocês, para falar para vocês, vocês têm direito a entrar, para se alimentar. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Eu tenho sentido, tanto eu como a Rosana, nós estamos sentindo uma direção nessa área de trabalhar, nessa área de libertação. Tá? Porque a libertação ela tem a ver com o ensino da palavra, troca de fundamentos, não vos convertendo, não vos conformando, mas se transformando pela renovação da palavra. Nós vamos agora, acho que a partir de agosto, nós vamos fazer um curso de 6 ou 9 meses somente de cura e libertação. Porque eu quero me santificar mais, eu quero me preparar mais para servir melhor vocês. Sabe? E também passar por os processos, porque são processos contínuos e constantes. Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Isso é sempre, é sempre. Os judeus têm uma festa que chama Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da purificação. Tá? Que seria na semana que antecede o Yom Kippur, eles passam em jejum, fazendo confissão de pecados geracionais. Davi, ele dá um aviso para Saul, que Saul tinha chamado eles para fazer um sonzinho lá, fazer um barulhinho lá no palácio. Falou, olha, avisa eles que eu vou para os dias de santificação com a minha família, depois eu volto. Por quê? Já havia um conceito disso. A família ia na presença de Deus e pedia perdão geracional. Olha que interessante. Naquele dia eles pediam perdão por tudo que eles tivessem feito durante o ano. Por quê? Para que a maldição não viesse sobre a terra. Para que a maldição não viesse sobre eles. Por isso eles tinham uma bênção sobremaneira. Bênçãos tremendas. Por quê? Porque eles se cobriam. Eles faziam expiação de sangue de animais. Eles se quebrantavam perante a Deus. Eles tinham uma visão perfeita disso. E isso eu recomendo a todos vocês. Depois que eu entendi isso, eu estou constantemente confessando: Senhor, lava-me com teu sangue, purifica, Senhor, perdoa o pecado dos meus pais, dos pais dos meus pais, por amor do teu santo nome. Purifica-me segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Purifica-me, purifica-me, purifica-me. Porque é um exercício. Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei, é verdade, mas é verdade que nós temos que tomar posse dela. Jesus nos libertou da maldição da lei, ele nos libertou no sentido de quebrar os grilhões, para a gente chegar e socar o pecado, socar Satanás. Nem que eu estou livre, agora eu estou livre, mas ele também está. Antes ele batia e você estava algemado. Correto? Agora ele te libertou para você socar. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Como é que é estabelecido a vitória? Pela paz. Qual é a paz? Quando eu sei quem eu sou. Quando eu sei a minha natureza. O papel da igreja nos seus 5 ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, é revelar a vocês
primeiro, a natureza de Deus, depois a sua natureza, quem você é. Você lembra que nós já falamos sobre esse assunto? Que Jesus faz aquela conferência. O que eles dizem que eu sou? Uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo. Pedro, o que você acha? Ele falou, tu és o Filho do Deus vivo. Como é que Jesus fala para ele? Bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Então, Pedro, engraçado, aí já muda de nome. Aí já não é mais Simão. Simão significa inconstante. Simão, o inconstante, você não é mais inconstante, agora você é Pedro. Agora você é rocha. Por quê? Devido ao grau de revelação que Deus deu para Pedro, de quem era Cristo, sempre que o Espírito Santo revelar para você a respeito de Cristo, Cristo vem na sua direção e revela algo a seu respeito. Sabendo disso? Eu vou confessar um negócio com vocês que aconteceu ontem à noite aqui, lá no culto. Até agora eu não anotei a placa do caminhão que me atropelou. Entendeu? Eu só sei que eu estava no culto ontem, e estavam fazendo adoração, aí cantaram aquela música dos olhos de Jesus, de fogo. Os olhos em chamas. Né? E eu estava ali na adoração, e ele falou assim para mim, você lembra quando você se converteu? Eu lembro. Você lembra quando eu já falei para vocês que eu vi aquela luz batendo nos meus olhos, parecia a luz de um Boeing? Era essa a comparação que eu fazia até ontem. Ele falou, aquilo que você viu são os meus olhos. Aquilo que você viu no dia da sua conversão foi os meus olhos. E eu falei, aquilo é os seus olhos. Né? Aí eu fiquei, aquilo é os seus olhos, Jesus. Eu falei isso, de repente, gente, eu senti como se tivesse enrolado assim um pano quente, bem quente, tivesse colocado nos meus olhos assim, ó. Eu senti aquela coisa quente nos meus olhos, eu abaixei. Eu sinto sempre na primeira fileira, eu abaixei, fiquei abaixado, aquele negócio tocando nos meus olhos. E fiquei por vários minutos, eu tive que sentar e me abaixar, e aquilo ficava tocando nos meus olhos, um calor, algo muito forte, muito glorioso. Aí quando eu começo a pregar, o que o pastor prega? O fogo. E no final ele fala, nem era exatamente isso que eu ia pregar, mas a direção é essa. Até para falar com a minha líder sobre isso. Né? Então ontem foi um dia assim. Né? E eu ainda não sei exatamente o que ele fez. Eu senti um efeito, mas eu ainda não sei exatamente, porque tem coisas que vão se manifestar com o tempo. Mas ontem foi uma experiência sobrenatural. E que realmente Deus possa nos batizar os nossos olhos. Porque na palavra de Deus diz assim, e sereis batizados com o Espírito Santo e com o fogo. Muitos de vocês aqui são batizados com o Espírito Santo, mas cadê o fogo? Entendeu? Cadê o fogo? Where's the fire? Cadê o fogo? Nós temos o Espírito Santo. Nós oramos em mim. Cadê o fogo? Porque o fogo, quando ele vem para nos purificar. O fogo não vem para nos condenar. O fogo vem para purificar. Por quê? O fogo consumidor, ele é diferente dos outros fogos. Sabe aquela... Na palavra de Deus diz que em cima da arca ficava uma chama que ardia constantemente, uma chama azul. Quem já leu isso? Ficava uma chama azul constantemente. Esse era o fogo consumidor. Por isso que esse fogo que tem no meu braço não é uma chama amarela e vermelha. É um fogo azul. Esse é o fogo da glória. Esse é o fogo consumidor. Por quê? Inclusive esse fogo nós obtemos hoje com maçarico, né? Sabe aquela... Até que quem mexe com sódio de funilaria sabe aquela chama azul. Ele faz aquela combinação dos gases, ele vai ficando amarelinho, até... Fica aquela chama azul. Por quê? A chama, o fogo consumidor de Deus, é assim. Tudo que é puro em você ficará mais puro. E tudo que é impuro em você será consumido. Tudo que for ouro, prata e bronze, em nossas vidas, um dia desses vamos estudar o que é ouro, prata e bronze, fica mais puro. Glória a Deus. Madeira, palha e feno serão consumidos.
Esse é o processo que vem. Muitas coisas de Deus eu recebi após ter ouvido uma palavra, de um ensino. Aí o Espírito Santo vem na sequência e me pegou. E a minha fé e a minha esperança é que o Espírito Santo faça mesmo com vocês. Pega vocês. Amém. O Espírito quer pega vocês. Pega vocês. Glória a Deus. A gente libere uma palavra. E o Espírito Santo venha confirmar a palavra com sinais e maravilhas. Que sejam livres em Jesus. Que sejam livres em Jesus. Pelo conhecimento da palavra. Eu obtive muitas libertações de Deus. Que passado o tempo eu perdi. Por quê? Não foi acompanhado de embasamento bíblico. A unção veio, mas eu não tinha conhecimento. É que nem eu não sei quem tem os irmãos mais velhos aqui. Sabia, né? Irmão mais velho, irmão mais novo. O irmão mais velho vai e rouba o doce do irmão mais novo. Passa a conversa do irmão mais novo, né? Eu tenho um filho de 33, de 32, uma filha de 30. Me lembro quando eu era pequenininho, o Rafael mais velho, a irmã estava comendo hambúrguer lá, e ele assim: você não vai conseguir comer isso sozinho. Você não vai conseguir. Ela ficava dentro da água, toca. Ficar secando o hambúrguer lá. Então, por quê? Porque ela tinha um hambúrguer, mas ele tinha conversa. Entendeu? Então, é hora do inimigo não comer mais o nosso hambúrguer. Amém. O meu povo está padecendo porque lhe falta conhecimento. Então, na proporção que nós vamos embasando a nossa fé, uma fé